Bem-vindos a mais um VCast, Verdade Tem Boca. Hoje nós temos aqui mais uma convidada super especial, Dani Pepper, e ela vai fazer um resumo de como foi toda a trajetória dela de empreendedora. Nós já sabemos que você começou muito novinha. Muito. Que eu acho que foi 20 anos, não é 20. isso? Você já começou a empreender. Já comecei a empreender, foi na K2L mesmo, assim. Já? Então você tá esse tempo todo? Esse tempo todo. Na verdade, eu comecei estagiando na K2L. E aí já virei... construí minha trajetória lá e virei sócia da Camila logo na frente, logo assim. Em seguida, isso rápido assim? Rápido, foram uns 3 anos, assim. E você acha que foi por que isso? Cara, eu acho que eu cheguei... O que ela notou em você que foi diferente das outras? Eu acho que tudo ajudou, mas... o universo ajudou, mas eu cheguei num momento muito decisivo, assim. Cheguei em 2016, logo depois teve um rompimento da sociedade dela com os outros 2 sócios. E, enfim, a gente estava vivendo um momento conturbado, processo, aquilo tudo que todo mundo sabe que aconteceu. E crise é oportunidade, você está narrando isso agora. Totalmente. Era um momento que ela estava com oportunidades abertas, até por causa das crises que ela tinha tido com os outros parceiros. Exato, foi oportunidade e, na verdade, aquilo que a gente estava falando, né? Aquele momento que a gente estava vivendo ali, a gente soube dar 2 passinhos para trás para depois dar 10 para frente. Então, rompeu a sociedade, a gente falou, cara, vamos enxugar o máximo de pessoas possível, vamos ficar com quem a gente precisa que fique nesse momento, vamos nos reestruturar, vamos trazer outros artistas, vamos buscar outras oportunidades pra gente conseguir tracionar novamente. Então, a gente, naquele momento, teve que saber fazer isso. Eu ainda era uma estagiária, caí no mundo da música, caí na K2L, literalmente, porque... Não era algo que você estava estudando, não já era buscando, algo, apesar da nada. música sempre... São oportunidades que o literalmente, mundo... Que assim, a vida vai abrindo pra gente. Que a vida literalmente colocou, porque uma amiga minha, da época de escola, virou artista da K2L nesse mesmo período. E eu buscando estágio, ela veio pro Rio de Janeiro, porque ela é de São Paulo, nasci em São Paulo, né? A gente se conheceu em São Paulo. E aí ela falou, cara, vem assinar um contrato aqui no Rio. Aí eu falei, cara, não tem uma vaguinha lá pra mim não, nesse lugar? Que ótimo. Começar a estagiar. Aí eu falei com ela falou, cara, tem, manda o currículo. E aí mandei e entrei e comecei estagiando lá. E mesmo como estagiário, você já tomou essa atitude de, cara, vamos pegar, vamos fazer. Total. Refazer isso aqui. E era estagiária mesmo, assim, fazer absolutamente tudo. Tudo, tipo, eu cuidava da agenda dos sócios, fazia pré-produção com a pré-produtora que tinha lá, vendia consultoria. Cara, fazia estagiária mesmo, assim, pra tudo. Mas o que Pedro falou é que você poderia usar isso apenas para preencher uma necessidade de um emprego. Total. E não usar isso como uma oportunidade Quando de crescimento, eu vi que tinha de conhecer um novo ramo, etc. Isso divide quem é de quem não é. Sim. Não é o acaso, não é a sorte, é o nível da preparação com a oportunidade. E tem que dar até... Eu dou muito mérito pra Camila, que eu acho que ela enxerga muito isso nas pessoas, assim. O potencial e, de fato, transformar a pessoa num gestor ou crescer. Ela enxerga muito essa carreira até antes da própria pessoa enxergar, assim. Foi um pouco o que aconteceu comigo, óbvio. Teve a oportunidade de eu fazer publicidade, então eu queria trabalhar com marketing. Eu não queria fazer o que eu tava fazendo ali, mas eu falei, cara, acho que tá na hora de eu aprender tudo. Então, se hoje também eu tenho um papel... Enfim, a gente é sócia já há muitos anos. É porque eu passei por todos os setores da K2L. Então, você chegou a estudar publicidade, não? Me formei. Me formei em publicidade e propaganda. Isso tudo depois de ter começado com ela. Sim, durante... Você começou aos 20 anos, durante comecei a faculdade com 18. Então, me formei já na K2L. Eu me formei, basicamente, virei sócia na sequência, assim. Então, fui crescendo lá dentro, construindo e passando por todos os setores, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta para os profissionais hoje. Eles ficarem sempre naquela caixinha deles, só entendendo do que eles fazem. Então, eu passei pelo setor de show, de venda, de produção artística, produção de clipe, executiva, marketing, rede social, financeiro, jurídico, tudo. Eu aprendi de tudo lá dentro. Isso é uma habilidade que vai além da técnica, né? Você tem um sentimento de dono. Exato. Vai além da técnica e acho que é também... É a cultura da empresa, é o feeling do negócio. Então, muitas vezes... E eu aprendi, não foi nem só estudando, né? Aprendi fazendo. A música tem poucos lugares que você acessa pra
estudar a respeito, se aprofundar a respeito na técnica. São pouquíssimos cursos, pouquíssimas pessoas que mentoram, que falam, e na minha época, então, menos ainda. Acho que teve esse boom de cursos e mentorias na pandemia, né? O digital e tal. Na minha época era abre aí e lê. Eu lia contrato de cima a baixo para aprender a negociar, falar de royalties, fonograma, autoral. Eu não vou aprender isso aonde? É um mercado muito nichado, você só aprende dentro dele. Fora você não tem escola. É difícil. Você aprende fazendo, não é isso? É difícil. Você tenta aplicar o que você aprende, né, no marketing, nas empresas mais corporativas. Obviamente, existem coisas que se aplicam. Que são básicas. São básicas de um negócio como um todo. Sim. Mas para falar de música, precisa de algo especial. Você só aprende no mercado da música. Fazendo. Não tem outro lugar que hoje até tem alguns acessos mais fáceis, mas na minha época foi literalmente fazendo, assim. E é um mercado que você acha que é indutor ou você depende muito do público, assim, deles aprovarem o teu trabalho? Ou você consegue induzir um público a curtir um artista, curtir uma música? Acho que você não é induzir, né? Mas eu acho que o trabalho é a gente criar estratégias para conquistar essa fanbase, né? Esses fãs, esses consumidores da música, do lifestyle. Então, são vários caminhos, né? Não é só a música pela música. Então, existem milhões de redes sociais. Existe o Instagram, existe o TikTok, existem as plataformas de música. Então, é tudo que tem que ser criado em volta do ecossistema do artista. E a gente tem que trabalhar estratégias para ele alcançar mais fãs. Eu vi um vídeo do Vação hoje falando que o Spotify virou um cassino. Então, você coloca a música ali e a gente fica dependendo de um curador para ele encaixar em playlists que atraiam artistas. E aí, mesmo assim, você paga para ela estar lá dentro, porque você tem que deixar um percentual para quem distribui. O consumidor paga para estar lá dentro para ouvir. Então, o Spotify só ganha, literalmente é um cassino. Mas o ponto de vista disso é que o trabalho ele tem que ser feito de fora para dentro. Então, você tem que conquistar a galera fora. Então, na rede social, nas comunidades de canal de transmissão, comunidade de fã, gerando conteúdo que faça os fãs, o público, se identificar com você, passar a te consumir e aí sim você conseguir levar isso pra música. Tem um pouco dessa indução aí. Tem um pouco desse funil, né? Porque como leigo, eu penso assim, pô, o artista fez uma bela de uma música, muito bom, vai bombar. E não bomba às vezes. Mas tem todo um trabalho. Tem todo um trabalho que tem que ser feito. E, obviamente, acontecem os fenômenos da música virar e o artista nem ser conhecido. E aí o trabalho é o contrário. É fortalecimento de imagem. Quando o Kevin, por exemplo, chegou pra gente em 2019, ele já tinha músicas na pista, conhecidas, tocava nos shows, na favela e tudo. Mas ele não tinha uma imagem. As pessoas perguntavam se era Kevin e o Cris, como se fosse uma dupla. Sim, eu inclusive já pensei assim. Exato. Então foi um trabalho de imagem muito forte que a gente teve que fazer para as pessoas associarem a imagem do Kevin às músicas do Kevin, que hoje isso é muito forte. Sim. Mas, cara, na época tudo que a gente puder colocar a cara dele, a gente tem que colocar. E ele começou muito forte como compositor, não foi isso? Ele começou como produtor musical e compositor. Sim. E ele era DJ do G15, ele não botava cara. Não botava cara, mas ele já tinha resultado. Ele tinha resultado como produtor, como DJ, enfim. Ele é um gênio, né? Sim. O Kevin é um gênio. E, na verdade, tudo virou quando ele colocou a voz guia numa música. E aí o Dudu, que foi quem trouxe ele pra gente, o empresário dele, descobriu ele, falou, cara, vamos deixar essa música guia na sua voz aí. E aí foi quando virou. E aí ele virou intérprete. E aí o trabalho começa aí. Aí ele começa a gravar 1, 2, 3, 4. Aí teve encontro com o Denis lá atrás, o medley da Gaiola, que ficou muito conhecido. Mas o nosso trabalho ali foi literalmente dar cara, rosto, imagem às músicas que estavam muito conhecidas e ninguém sabia quem era, qual era a cara do cara, qual era o planejamento daquele artista. Esse é o trabalho inverso que você estava citando aqui agora. É o trabalho inverso. De reforçar a marca porque o produto já tinha acontecido. A música já tinha acontecido. E isso acontece muito hoje, né? Quando a gente olha o Spotify, o chart do Spotify, tem muita música ali que as pessoas não fazem a menor ideia de quem é o artista. Menor ideia. E aí o trabalho tem que ser feito, porque senão não sustenta. Tem 1 milhão de exemplos de artistas que desapareceram, mas que têm músicas muito conhecidas, assim. Então, é uma tem preocupação. Explicação para isso no mercado?
Cara- É um mau trabalho? Foi uma falha mesmo? Ou isso pode acontecer? O cara lança um hit, explode e depois não emplaca mais nada. Porque chega a ser esquisito. Porque depois que ele estoura um hit, ele já tem uma pré-aprovação do público. Assim, né? Você entende que o público gostou daquilo. E aí o certo a se fazer é esse cara. Só que aí depende, né? Esse cara tá onde? Ele tá num escritório? Que escritório é esse? Quem são as pessoas que estão em volta? Qual é as habilidades desse cara pra ele olhar pra carreira dele dessa forma? Porque tem muito artista que estourou uma música e quer viver daquela música pra sempre. Só que essa música ela não vai durar pra sempre. Explodiu Então ele no nem sustento. olha pro resto das coisas. Ele não tá nem aí. Então tem que estar num lugar, ou pelo menos tem que estar afim de fazer acontecer, olhando a música como um business, que é o que falta para muitos artistas hoje. Então, esses artistas que estouram e depois não estouram mais nenhuma, na minha opinião, é um erro de gestão. Ou por parte dele, ou por parte do escritório. Mas se acertou uma, agora tem que fazer um trabalho de imagem e tem que continuar lançando outras. E manter a pegada, E não manter- sair daquele viés, né? Assim, se sair com coerência, sair com estratégia, sair trazendo colaborações de outros artistas, sair com um projeto com um discurso envelopado, que faça sentido. Como a Ludmilla, Não adianta. né? É isso, como a Ludmilla Ludmilla saiu do faz um Numa Funk Nice. pro pagode. É isso, mas com estratégia, com estética. Já testou o público dela antes, o público já estava respondendo que isso ia dar bom pra ela. Então, é literalmente uma estratégia, né? Assim, você não lança um funk e amanhã você lança um pagode como se fosse normal. Principalmente se você acertou um funk. Isso é a tal da prateleira que se fala na música? É a tal da prateleira. Você tem que entender como ela funciona e jogar o jogo dela. Então, o comportamento dos artistas de sertanejo é né? A quantidade de lançamento, a comunicação, as colaborações, até o comportamento dos artistas entre si. Os sertanejos seguram muito um na mão do outro. Tem um artista gigante fazendo um rodeio X, ele vai e bota um artista menor. Eles se fortalecem. Você olha MPB, parece que eles em si todos se odeiam, assim. Tipo, ninguém colabora com ninguém, cada um fica no seu canto. E olha que as pessoas ainda são amigas. Mas na hora de falar de música, ninguém puxa o coleguinho de baixo. Você não vê essa junção que acontece no funk, né? De colaboração de um artista com o outro, lançar uma música junto com o outro no MPB. Não vejo. Não existe. Cara, é muito difícil. Isso Muito é verdade. difícil. Muito difícil. Eu tô numa transição. A gente tá fazendo uma transição de uma artista nossa, que é a Luana Bert, que veio da MPB. Sempre teve o pagode na vida dela, ela teve grupo de pagode, mas acabou indo pra um caminho MPB, ela participou do The Voice e tudo. E, cara, era show de horror. Assim, a gente... ela tem amigos, muito amigos, que já circulam, que já tem números, que poderiam dar espaço pra ela dentro da MPB. E, assim, não davam musicalmente. Mas tava com ela no jantar à noite, sábado, em casa. Sei. É Esquisito uma loucura, isso, esquisito. Parece Parece que uma é cultural. concorrência, uma briga de ego, não sei, assim, parece que não quer fortalecer a cena, que é uma cena que hoje não tá em alta, né? Vamos falar sobre Exatamente, isso. precisaria fazer isso. Precisaria, isso seria extremamente necessário. E não é feito. Então, enfim, a gente também entendeu como uma oportunidade. Cara, se o pagode é a sua verdade, pagode é muito mais unido. Você musicalmente é tão boa no pagode quanto é no MPB. Então, vamos fazer isso com calma? Vamos. E aí a gente tá fazendo, tá dando certo, graças a Deus. O público tá respondendo muito bem. Então, também foi estratégico esse caminho pra ela, porque, cara, MPB, assim, ninguém se ajuda. Alguns segmentos Mais são mais fechado, né? complicados, são mais fechados. O rap até se ajuda, mas eles se ajudam muito dentro das próprias bolhas, dos próprios selos. Falando em bolhas, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas o entendimento que eu tenho, eu já ouvi falar que alguns ritmos musicais, eles são mais nacionais do que outros. Então, por exemplo, se você falar de sertanejo, sertanejo é âmbito nacional. Sim. Agora, funk é mais Rio e São Paulo? É mais difícil você tocar no Nordeste, por exemplo? Ou isso não existe mais, essa barreira de estados, musicalmente falando? Eu acho que existe, porque eu acho que o consumo de certos gêneros musicais, ele acaba ficando mais concentrado nas regiões do país. É natural que isso aconteça.
Então, obviamente, o Nordeste consome muito mais o forró do que o Sudeste. Mas eu entendo que a música ela chega pro Brasil todo. Então, o rap chega pro Brasil todo, o funk chega pro Brasil todo, o sertanejo chega pro Brasil todo. Eu acho que existe chegar, mas ir lá fazer um show é diferente, né? Ter gente comprando ticket lá é diferente. É diferente. Mas chegar, chega. E aí também as colaborações e o planejamento dos artistas, a estratégia no planejamento dos artistas de fazer essas colaborações é inteligente, é válida e tem que acontecer. Então, juntar esses artistas do Nordeste com artistas do Sudeste, misturando os gêneros musicais. Acho que isso faz parte, acho que isso é inteligente. Felipe Amorim fazendo um feat com o Major RD, que é um artista de drill, do rap aqui do Rio de Janeiro. Então, isso já faz chegar pra galera daqui, que não chega lá, o Sim. Felipe Amorim da vida. Já faz entendeu? uma ponte. Já faz uma ponte. Então, isso é muito saudável, isso tem que acontecer. Mas é com estratégia, né? Obviamente. Mas não tem isso do gênero não chegar, acho que... Ainda mais o funk furou o Brasil, né? Com a mídia digital, então, né? Com a pandemia ali, Rios, TikTok. Tudo é nacional, né? A divulgação é nacional. A divulgação Por que não é nacional. Por que não chegar, né? Pode não ser natural para eles, mas ainda tem ali nas E tem redes que ter sociais. uma análise de dados em cima disso, né? As plataformas dão essas ferramentas pra gente. A gente tem que ser inteligente nesse sentido. Então você olha lá, obviamente, para todos os artistas do Brasil, eu acho, ouso dizer que para todos eles, a cidade que mais se escuta no Spotify é São Paulo, porque naturalmente é a maior capital do país. Então você entra lá e você vê o Felipe Amorim, talvez a cidade que mais escute ele seja São Paulo. Assim como um artista, o Kevin Cris, a cidade que mais escuta ele é São Paulo. Mas você tem que olhar as outras cidades ali e entender. Cara, eu toco mais aqui em BH, depois Rio de Janeiro, depois Curitiba. Tá, então eu vou jogar o tráfego pago para essas cidades, para tentar fazer minha venda de show nessas cidades, chegar lá, fazer uma colaboração com algum artista, convidar algum artista para participar de um show meu, e assim ir fazendo o xadrezinho da coisa. A estratégia do jogo. A estratégia do jogo. Para conquistar igual o War, né? Conquistar o Brasil isso. todo. É isso. Essa estratégia hoje, ela parte on pro off ou off pro on? Ou não tem essa separação assim? Assim, eu acredito muito que dependa do segmento, tá? Tem segmentos que já tem artista que faz show e quase não tem número no Spotify, por exemplo. Ou então tem acaba fazendo muito corporativo. Porque tem acaba tendo. É raro, mas tem muitos artistas que fazem show antes de serem conhecidos no digital. Mas o urbano, de uma forma geral, acaba sendo antes. Acaba sendo on pro offline. Então a gente faz literalmente esse mapeamento. E aí tem que mapear também, porque às vezes quem te consome no Instagram não é quem escuta a sua música. Então você tem que cruzar essas informações todas. Não adianta eu tentar no Instagram ver lá Salvador e no Spotify não ver Salvador. Não adianta eu patrocinar, comprem o meu show em Salvador. Porque o show tá literalmente atrelado à música, né? Sim. Então tem que literalmente... Tem que se comunicar. Tem que juntar os dados e fazer um estudo em cima disso, senão não adianta. Para conseguir impulsionar o artista. Saber onde estão consumindo, de que forma estão consumindo. A gente está falando muito em artista, mas hoje o trabalho de vocês não se resume só Não. a artistas. Não. Vocês têm outros leques que estão trabalhando, influencers, é isso? É isso. Na verdade, a gente criou o programa K2L, que fala sobre a gestão de carreira. A gente olha 3 pilares: a gestão de carreira, a gestão de receita desses produtos e a gestão financeira. Então, são os três pilares que a gente olha e estuda, entende e executa. Então, a gente consegue fazer isso para empresas, para empresários, para artistas. Então, a gente dá consultoria. Posso estruturar a empresa, um escritório de empresariamento, implementar os processos, contratar as pessoas, fazer a gestão daquilo ali. Ensinar o empresário como aplicar esse programa pro artista dele. Posso fazer isso diretamente para um artista. Posso fazer isso para agência de publicidade, que acaba hoje só vendendo os artistas para as marcas, mas o artístico, o planejamento daquele artista, onde esse cara vai chegar, não é feito dentro dessa agência. E é necessário que seja feito para se vender mais publicidade. Né? Um dos pilares é a gestão de receita desse produto, desse cara, desse criador. Então, eu preciso olhar para essas fontes de receita. Se a maior fonte de receita dele é publicidade, eu preciso ter um planejamento para isso. Aonde esse cara quer chegar? Ele quer ser só um influenciador? Ele quer virar um formador de opinião? Ele quer
ir para algum nicho específico, ele quer virar um apresentador de televisão, tem que criar essa carreira a longo prazo e a gente tem que criar os passinhos do que tem que ser feito até lá. Olhando para o financeiro, como eu gero receita, quais são as linhas de despesa que eu preciso ter para aquele artista chegar naquele ponto. Para um escritório, olhar a folha de pagamento, quem são as pessoas que eu tenho que trazer, fazer o fechamento do mês, quanto foi gasto, quanto a gente conseguiu trazer de receita, quais são os outros negócios que eu preciso pensar para essa empresa estar mais saudável. Então, tudo isso a gente tem que olhar para fazer a coisa acontecer. Não importa, e aí não importa se é um artista de uma forma geral, né? É um talento. Sim. Musical ou não, a gente consegue fazer isso hoje. Até porque isso se abriu de alguns anos para cá, né? Eu falo mesmo sendo leigo, eu vou usar os fatos que eu tenho assistido. Você participar do Big Brother, até alguns anos atrás, era a mesma coisa que nada. Que você saía e você voltava ao anonimato que você estava antes. Hoje o cara tem que trabalhar muito mal a imagem dele para ele não sair pelo menos com algum resultado, que ele não consiga fazer um post depois, cara, e fazer algum dinheiro com aquilo. Não dá para ele voltar para exatamente a mesma vida que ele tinha. Mas se você voltar 10 anos atrás, você não... Cadê esse pessoal? Você tira um Bambam, uma Sabina Sato. Uma Grazi Massafé. Uma Grazi. E tô falando isso aí de 20 anos de programa. De programa. Cada um tem 20 participantes, eram 30. 300 pessoas, sei lá. 300 pessoas, eram 3. Agora você vê que o cara, se ele fizer uma boa campanha lá, for quase pro final, ele já sai com 1 milhão de seguidores, cara. Já sai com mais oportunidades, né? Só que a galera sai do Big Brother muito... Gente, é um processo muito difícil, assim. Eu vivi de perto. A gente trabalhou com a Bruna Grifal. E ela foi até a final. Sim. Só que, cara... Tem um bom exemplo se de quem sai tá conseguindo, né? Tá conseguindo, permanecer no quadro. Sai muito atordoado. É muita informação. A gente brinca. A gente curte do lado de cá, mas é muito doido a experiência. É muito doido. Eu nunca vivi nada igual. E eu não sei se eu quero viver de novo, não, confesso. A gente teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o BBB desse ano. Falei, cara, eu acho que eu não tenho saúde pra isso. Né? É 24 horas, literalmente. É você não assistir um segundo, esse segundo virar um caos. É você gerir crise nas bolhas das redes sociais. Porque o Twitter tá vivendo uma crise que ainda não chegou no Instagram. Então, meu trabalho é travar a crise só no Twitter. Se chegar no Instagram, a chance de chegar na imprensa é enorme. E aí, às vezes, são 3 crises ao mesmo tempo, de diferentes temas, sobre aquele mesmo participante, em cada lugar. Então, o Twitter tá falando mal de um negócio, o Instagram já tá falando de outro, e saiu na imprensa uma outra coisa. Então, tem manipulação, tem muita coisa envolvida ali na BBB, e né, em quem consome na internet, em como é comunicada, tudo que acontece. A crueldade do telespectador também. É muito cruel. Cruel. Parece que as pessoas estão ali são The Sims, assim. Que não são pessoas. Que a mãe não tá em casa vendo a filha ser cancelada, desesperada. Ninguém pensa nisso. E não pensa e manipula corte das coisas, porque isso vai ajudar o participante que ela está torcendo. Ao invés de ser uma coisa literalmente às claras, né? Sim. É isso, são 24 horas de programa, quanto de programa vai ao ar? E a grande massa vê o que vai ao ar, não vê o que fica 24 horas. Sim, sim. É difícil. Então, o participante do BBB sai muito, tipo, o que tá acontecendo? O que aconteceu comigo enquanto eu estava lá? O que aconteceu comigo? A gente brinca que quem trabalha com um participante de BBB, que eles saem procurando o microfone, né? Tipo, meu Deus, estão me ouvindo? Será que eu posso falar? Será que estão me filmando? Sai realmente bitolado. Porque, cara, é uma loucura. A Bruna ficou 100 dias lá dentro. A Bruna, né? A Bruna ficou 100 dias lá dentro. E aí, cara, ela saiu, chegou no hotel 3 da manhã, e foi de 3 às 9 da manhã, passando tudo que aconteceu. Porque 9 da manhã ela já tem que estar na Ana Maria Braga. E tem que saber responder. Tem isso. Tem que saber responder, tem que saber o que aconteceu. Não dorme, a gente vira a noite inteira, e noites. Eu ficava com ela na prova do líder. Uma loucura, gente. Foi, assim, uma das maiores experiências profissionais que eu tive. Mas é uma loucura. E uma das maiores dificuldades, pelo que você narrou aqui. Experiências, né? O lado bom e o lado ruim. O desafio. Teve o lado bom, porque você literalmente ganha
uma experiência numa coisa, numa intensidade, uma gestão de crise diária, não. A cada segundo é uma gestão de crise. A cada segundo você tem que ver o que tá acontecendo com aquele cara lá dentro. Então, cara, foi uma experiência sinistra, assim. Né, os desafios, eu aprendi muito com isso. Muito doido, né? A gente aprende muito com as crises, muito mais do que com o tempo fácil, né? Muito mais. A gente é obrigado a aprender. A gente é obrigado a A aprender. gente é obrigado a fazer conta, que a gente não faz quando tá tudo fácil, não é isso? Exato. Como você estava narrando a dificuldade, você chegou no momento de dificuldade da K2L. Não, e o que a gente vai fazer? Vamos dar dois passos pra trás. Momento de ajuste, momento de conta. Assim como a pandemia, né? Acho que foi um pouco pra todo mundo. Também foi, né, pra vocês? A gente trabalha com show, né? Parou tudo, né? Não teve show. Como é que a gente vai fazer agora? Parou tudo, aquela loucura querendo voltar, mas quando você voltava, alguém denunciava, reclamava, dizia que estava aglomerando e era uma confusão, até a gente de fato falar, tô liberado, posso voltar. Foram 2 anos aí sem show, basicamente. Mas aí tinha que viver o quê? Do digital? Se vive do digital e de publicidade, né? Basicamente. Foi aí que era o que a gente tava falando, da história da venda dos catálogos. Então, cara, vamos olhar pro fonograma, pro royalty, pro quanto ele rende, pro autoral do artista. Porque era a fonte de receita que tinha, não tinha mais show. É muito doido, mas é verdade. E quando existe o show representa mais de 50% do faturamento de um artista, não é? Representava, né? Quando existe o show. Quando existe o show antes da pandemia. Antes da pandemia. Porque a gente o mercado inteiro teve que se adaptar a um novo normal que, na minha opinião, ainda nem se estabilizou. Então não voltou ainda ao normal que tinha antes? Cara, na minha opinião, ainda tem coisas para serem para estabilizar, porque a pandemia fez muito artista estourar, né? Furar a bolha ali, principalmente através do TikTok, das viralizações. Então o mercado, principalmente falando do urbano, do rap, inflou de artista. E aí, quando começou a voltar os shows minimamente, os artistas já achavam que estavam gigantes, cobraram cachês muito altos. O contratante pagava achando que esse dinheiro ia voltar em ticket e não voltava. Isso eu percebi. Eu também. Eu E percebi aí, no ingresso, no valor do Você ingresso. percebeu no ingresso? Eu percebi contratando o artista. Porque eu faço muita festa. Sim. E contrato artistas. Então, aonde eu pagava 18 mil o cara tocar na minha casa, ele foi para 60, meu amigo. Isso. Teve De 30 para 100. Foi essa conta que eu vi acontecer. Mas por que será isso? Bizarro. Cara, isso foi... Eu acho que é o efeito da mola, né? Encolhida, de que você fica muito tempo com sem o poder tempo fazer show. retido Quando ali, né? voltou, vai ter que pagar caro. Porque tá todo mundo empolgado para voltar para aquele novo normal. todo mundo querendo sair. O velho normal. Muita gente fazendo evento. Muita gente que não sabe fazer evento, inclusive fazendo evento. Então, aí todo mundo aumentou os cachês, a procura tava altíssima. A gente aumentou a oferta, natural. E aí demora-se aí um tempo, pelo menos uns 6, 7 meses, para o mercado sentir o reflexo dessa loucura que foi a volta da pandemia. E aí, quem não sabia fazer evento caiu por terra, teve que cancelar evento em cima da hora, porque não conseguiu dinheiro, porque achou que ia botar na frente, que ia conseguir na venda do ticket, não conseguia. Cancelava a agenda do artista. Então, artista que tinha em novembro, tinha mês com... O dezembro já tava com 40 shows. No meio de novembro, dezembro já tinha 20 shows. Já em dezembro já caía mais 5, porque os contratantes falaram, realmente, eu não consigo pagar essa conta. E aí começava a cancelar os eventos. E quem ficou tava pagando um valor muito alto nos artistas, o ticket não tava voltando. Então houve uma peneira de evento e uma peneira de artista. O artista ou voltava para a realidade dele do quanto ele vende de ingresso, ou ele não ia fazer show. Porque um ou outro ia contratar, ia fazer 1, 2 shows no mês, 3 shows no mês. A artista não vive disso. E aí você tem que ajustar a estratégia, o planejamento. Então tá, aí acho que começou a ter um pouco mais de noção, ou pelo menos deveria, de que não se vive só de show, né? O digital é importante, ter um planejamento para os lançamentos, para esse dinheiro voltar, se preocupar com o seu posicionamento, com o seu discurso para você conseguir dinheiro de marca, para você se atrelar a marcas grandes, você ser um compositor para ganhar dinheiro de autoral, você ter um bom show para conseguir vender o seu cachê. Os ganhos. Você precisa não pode aprender. ser só no digital, não, pode. porque o digital, a gravadora pega uma grande fatia, não pega? Pega uma grande fatia, né? Assim, depende. As distribuidoras independentes pegam um percentual menor, as grandes gravadoras pegam um percentual maior, mas isso é proporcional ao que se é investido.
por aquela gravadora, né? Por aquele meio de distribuição. Aquele advanced que vai ser Você dá um colocado pela adiantamento gravadora, maior. né? A gravadora consegue dar um adiantamento maior e dar um royalty menor pro artista. O distribuidor independente acaba dando, às vezes, um adiantamento menor, bem menor, ou não dá adiantamento, mas também você só pega a diversão percentual muito pequeno. E você acaba ficando com a maior parte da sua receita. Só que, assim, são escolhas que são feitas, na minha opinião, para um momento de carreira. Artistas muito grandes, por que artistas gigantescos estão atrelados à gravadora? Porque é necessário ter um fluxo de caixa. Ninguém pega adiantamento porque é idiota. Porque eu tô muito grande, eu preciso fazer investimentos muito grandes na minha carreira agora, porque eu já estou num outro patamar de carreira, então eu preciso de muito dinheiro para fazer acontecer meu planejamento. É normal. Então se pega adiantamento por conta disso. Se você é um artista pequeno pegar um adiantamento pequeno, esse dinheiro vai acabar e sua música só rende daqui a 6 meses. Pra esse dinheiro voltar, você vai ficar preso 3 anos por pegar um adiantamento de 20 mil reais pra essa conta fechar. É muito doido. Enfim, então os artistas têm que aprender a diversificar as receitas, a fonte de receita deles, pra não ficar dependendo de uma coisa só. Que é uma loucura. Eu vi 2 artistas assinarem contratos com gravadora grandes, com advanced na frente, e a gravadora pegando uma fatia bem grande do digital, por isso que ela adianta. Isso. Mas que estouraram. Um deles foi a Melim, Sim. porque eu conheci Melim quando o Melim estava só no digital. E Superstar. Lauana Prado. Sim. E Lauana Prado, superstar, É. só ponto, Aham. ponto. Eles tinham até um digital legal. Tinha bastante seguidor e tal, mas nada Não é o mais. suficiente pra Nada investir além. na carreira, entendeu? Não, e já existia a música de grande sucesso Meu Abrigo. Aí já existia há 2 anos. Tô falando bobagem, não? Já não tocava há sei 1 ano, sei lá. Se tocava tanto tempo assim. Eu posso dizer assim, 6 meses antes eu já ouvia aquela música sendo tocada no Instagram, já tinha gente elogiando e tudo, mas não tinha uma gravadora por trás. Entrou uma gravadora, foi uma coisa assim instantânea. Em poucos dias aquilo começou a explodir no rádio e tocava de uma maneira de você enjoar. Não foi? É porque não é só a grana, né? É a estratégia com a grana. Mas conseguiram virar a marca em muito pouco tempo. Sim, muito pouco tempo. Deu muito certo em muito pouco tempo. Sim. E aí foram acertando uma atrás da outra. E um nicho que não tinham tantos artistas assim, good vibe, acertando. Não. Não era Zero a melhor tinha. das prateleiras para se trabalhar. Não. Ele não a tá no nova sertanejo, MPB ele não tá no barra pagode. pop É uma leve, nova né? MPB. É isso. Uma onda chegando, ou seja, e com poucos outros para dar respaldo, para dizer, olha, o que ele tá fazendo aí é o que o outro faz ali também. Foi Tinha uma pouca época gente. ali... Foi Melim, teve Thiago York, teve Vitor Clay, teve alguns artistas ali que inspiraram muitos outros a virem nessa pegada, mas que é isso, o mercado mudou muito. Essa galera inclusive é uma prateleira, essa nova MPB, que às vezes faz mais show do que é grande no digital. Só que é uma galera que eu falo que são artistas de catálogo. Não é igual o urbano, que você tem um pico de audiência e receita no digital e depois cai. São artistas que quem chega ali não sai. É música pra sempre, né? É uma música que se ouve eternamente. Então, Tô fica sendo muito velho de falar roupa nova, não? Não, pra falar. Não, Posso eu falar amo roupa nova? Roupa Nova. Então, eu amo muito roupa é um nova. catálogo. Roupa nova é um catálogo. É atemporal. Eles não precisam lançar músicas novas para morrer fazendo show. É atemporal. Vai ficar velhinho lá cantando as mesmas músicas e a gente vai continuar pagando ingresso. Pode lançar? Pode Incrível lançar. isso, né? Mas É. não precisa. E é até atemporal. difícil para esses É quase uma grupos. receita fixa. Mas para esses grupos lançar música nova também, emplacar, parece que a gente está tão enraizado no catálogo velho deles. Sim. Que a gente não dá muita oportunidade pro novo, não. Não. É até Quer escutar estranha aquela quando o música. cara lança. É Dá uma estranho. estrada. Por que que... Ouvir a música nova, né? Eu não vou nem falar a banda, mas eu fui num show de uma banda muito antiga, dessa época da roupa nova e tal. E o show foi quase todo de música nova, foi frustrante. Porque eu fui para ouvir os clássicos. Tocou 4 clássicos e 8 novas. Mas ninguém avisou que era a turnê do novo álbum? Não Deve tava? ter avisado, Eu que não li o vi. ingresso direito. Que deve ter Capaz. avisado, com certeza avisou. Tem um artista que, além de eu ser muito fã, todo mundo que me conhece sabe disso, ele seguiu, mesmo tendo o catálogo um dos catálogos mais estáveis, seguiu lançando coisa nova, seguiu acertando, soube se modernizar, tem uma presença no digital absurda, que é o Nando Reis. Gera conteúdo,
como se fosse um artista de agora, de 20 anos, 20 e poucos anos. Pra todos os canais, pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube. Lança música nova, faz colaboração com a Ana Vitória. Ele é uma grande, rara exceção, né? Ele é uma grande, rara exceção, mas que eu acho que deveria ser um exemplo, né? Sim, um modelo. Um modelo. E não perde a essência do Nando Reis, as músicas seguem sendo Nando Reis. Você ouve uma música nova dele e fala... Ai, Nando Reis. Até porque ele tem uma parte intérprete muito dele, Muito né? dele. Ele tem uma marca muito forte. Muito. Mas é isso, ele poderia fazer uma loucura e super, vou modernizar meu som agora. É. Não, ele segue fazendo músicas que o público dele, ele já sabe que aquilo ali já é ele. E ele faz, trazendo uma colaboração, mas ele faz. Às vezes ele pega a música dele mesmo. A Ana Vitória regravou várias com o próprio Nando Reis e ele relançou. É você manter ativo o seu catálogo, gerando novos fonogramas. E vira uma receita fixa. Então, esses artistas da nova MPB, esse pop leve, essas brasilidades que estão surgindo, essas misturas, são músicas atemporais que acabam realmente durando para sempre. E eu acho que essa construção ela tem que ser feita com estratégia, porque é isso, é o seu eterno ativo aquilo. Mas se você quiser lá na frente vender o seu catálogo por $1 bilhão, se ele valer, ótimo. Mas se não, é seu eterno ativo. É raro, mas acontece, né? De artistas venderem o catálogo, né? Ou não é tão raro? Não é tão raro. Isso, na pandemia foi o que mais... Veio uma cultura lá de fora pra cá, um monte de empresa chegou querendo comprar catálogo. Justin Bieber vendeu, vários artistas lá de fora gigantescos venderam o catálogo. E chegou essa cultura no Brasil, alguns artistas venderam aqui, mas, na minha opinião, agora deixou de valer a pena. Conta quem chegou investindo muito alto, botando muito dinheiro. O artista vendeu muito alto, mas o investidor se frustrou, porque viu que não é tudo isso que parecia ser. E automaticamente ele Aí agora ele começa a fazer uma propostas muito menores. E aí eu acho que não vale a pena. Não tá valendo mais a pena. É melhor pegar um adiantamento. Porque você vai, paga e depois tudo volta pra você. Continua com o trabalho. Exatamente. Então rolou esse movimento, mas é isso. Também muito pela pandemia. Não tinha show, o artista precisava de dinheiro, ele ia fazer o quê? Fonograma. E veja bem, e catálogo é uma coisa que você só funciona em show. Porque no digital, o catálogo ele muito rapidamente passa a validade dele, né? Eu digo assim, uma música que estourou ano passado, você não vai ouvir ela tocando esse ano. Nem nas playlists novas, até porque a nova playlist, Pagode 2023, já acabou, não tem mais 2022. Por exemplo, do Rafa Lucas, que a gente estava falando aqui agora, Litrão. Litrão foi um grande sucesso, se não me engano é Matheus e Cauã, que canta Litrão. Litrão não toca mais, mas aquele ano foi uma das músicas que mais rendeu dividendos para ele. Sim. Foi a Litrão. Durante um ano foi um grande sucesso. Você não ouve mais. Então o artista tem que viver sempre lançando uma música nova. Acabou até a onda do LP. Eu tô aqui tirando uma onda de alguém que entende, você me corrija. Não. O LP era antigamente você lançava um disco com 15 músicas. Sim. Hoje a gente está lançando EPs de 3, 4 músicas, porque rapidamente, daqui a 3 meses, eu tenho que lançar outras músicas. É um consumo muito rápido, né? Rápido e fugaz. Então o artista tem que sempre se manter ali com novidades, porque tem muita novidade, por que eu vou ficar preso no hit que eu gostei, se tem outro que eu curti também, tá sempre sendo lançado, é uma coisa muito... E aí é um movimento que eu sou muito apaixonada por música. Então, eu acho que a gente tem que deixar a música um pouco menos descartável. Isso me preocupa um pouco. Acho que o mundo hoje tá muito descartável. Tá muito descartável. Eu sou muito a favor do lançar, igual é na gringa, lançar um álbum pensado, o artista passar ali 1 ano promovendo aquele álbum, pensar numa turnê daquele álbum, fazer aquele álbum, cara, aquele investimento todo criativo, de grana, de ideia. Vale a pena, né? Vale Tudo a pena. voltado pra isso. Voltado pra isso. Assim, acho que agora a galera do rap tá conseguindo fazer isso acontecer, muitos artistas estão fazendo, mas o funk não olha pra isso de jeito nenhum.
lança um álbum, daqui a 2 meses já lançou outro. No paralelo já lançou um monte de feat por um monte de lugar. Mas aí é comportamento. Até porque a velocidade do TikTok é uma música viral. Tá viralizando uma outra coisa no TikTok agora. Se você não viralizar também, a tua viralização já passou, já acabou. É isso, acho que o mercado ele mesmo vai se renovando, né? Agora tá na onda das montagens, MTG, né? Teve a do Seu Jorge agora, quem não quer sou eu, que, tipo, furou muito, né? Top 1, Brasil. Cara, bizarro. Mas, querendo ou não, é uma renovação de catálogo isso, né? Pegar uma música velha do Seu Jorge, fazer uma montagem de funk com outros elementos. Então, o autoral de uma música do Seu Jorge que valia X, agora vale 7X, porque... Até porque é um desperdício não aproveitar aquela música de novo. É, exatamente. Regravar com outro artista. Com uma outra pegada, com outro ritmo que seja. Exato, gravar porque um ao vivo. vivo. É um tesouro que você, mas então não dá pra usar mais, porque agora nós somos fugaz. Não, cara, tem... Cara, o Djavan com essa turnê dele, ele regravou tudo. Você escuta todas as músicas do Djavan de novo, ao vivo, e tá incrível. Tipo, acho que é isso que você tem que pensar. E ele tá lá, aquecido no Spotify do mesmo jeito, se mantendo, fazendo a relação. O show dele aqui na Barra tava lotadaço. Cara, o show do Djavan. Difícil de você achar ingresso. Eu fui convidado de um amigo que tinha um camarote pra gente poder ir, porque não tinha ingresso mais. Eu sou muito fã dele, sou apaixonado por ele. Ele é outro fenômeno também. Então, se eles estão fazendo isso, por que um artista chegou agora não vai fazer? Entendeu? É uma loucura. A gente mesmo, com as músicas do Kevin, olha que o Kevin é uma quantidade de lançamento muito grande pra acertar o que chega no ouvido de vocês. A gente lança muita música. Só que mesmo assim, a gente vai, grava um DVD e regrava as coisas ao vivo. Faz outra versão, chama uma outra pessoa, uma outra roupagem. Sim. A gente consegue reinventar aquelas músicas, reaproveitar pra não ficar do jeito que... né? Só deixar ali, ainda mais o funk, que é tão... assim, né? Altos e baixos. É uma música muito instável nesse sentido. Mas que não saiu de cena desde que emplacou, porque havia uma imaginação, talvez, de que funk era algo que ia estourar, como o rock, por exemplo, estourou. MPB, você tá falando de MPB. Sim, agora há pouco. A baixa, cadê absurda. MPB? Tá baixa demais. Total. Parece que a gente voltou o consumo para funk, pagode e sertanejo, e tá difícil, uma good vibe quando acerta, e tá difícil abrir um leque o rock, musical. Então, como você falou... Rock acabou. Acabou. Mas acabou mundial. Muito triste. Não é no Brasil. Acabou mundial. Então são ritmos que fazem um sucesso. Então se permanecer como hit é que é o grande desafio, né? É isso aí. E o funk tem provado que ele não veio para ir embora, ele veio para ficar. Tem muitos anos o funk, 20 anos, 30 anos. Quando você fala de gênero musical, é isso? 30 gênero anos. Musical tem 30 anos. Se você falar de DJ Malboro, muitos 30 anos, anos, gente. querida. Muitos anos. Mais de 30. Mais de 30. Tô fazendo as contas com a minha idade, eu tinha na época mais 20. De 30. Já conhecia DJ Malboro. Tem 33 anos que eu me lembro de DJ Malboro. Que eu me lembre. Tem mais. E o funk tá aí. Ele foi se reinventando. Claro. Assim como o sertanejo. Nova roupagem, o sertanejo. O modão virou o sertanejo não é mais o modão, exatamente. Tem. Isso é acho que é o normal da nossa cultura. A gente sempre ir mesclando, fazendo todas essas colaborações e mexendo na estrutura mesmo, né? O tamborzão mesmo voltou. Era o tamborzão... Passou por outras fases do funk, e aí o tamborzão voltou. Kevin fez isso com muita maestria. E eu acho que é uma coisa meio cíclica mesmo, é natural que as coisas mudem. A minha questão maior é também os artistas, né? Quem de fato permanece pra continuar levantando a bandeira daquilo ali, fazendo aquele rolê acontecer. As bandas de rock, elas acabaram. O NX0 voltou pra fazer uma turnê pontual, mas... teoricamente, o NX0 acabou. Sim. O Fresno também. Então, as bandas que vieram nesse meio do caminho, né? Antes, nesses anos 2000, literalmente, 2000 e pouco ali. Foi bem a minha fase de adolescente, inclusive. Elas mesmas acabaram. Então, é difícil também sustentar um segmento sem artista. Sim. Você fala do artista. Charlie Brown acabou, você quer dizer que não nasceram novos talentos, né? Não, no quadro... musical para substituírem esses que pararam. Na verdade, acho que nasceu. Não tinha gente na frente para ajudar a puxar. Não tinha uma banda... O NX não tava... Não se manteve ali para olhar a Fuse, que trabalha comigo, que é uma banda de pop rock, para olhar a Fuse e falar, vem, vão aqui trabalhar. Não.
Forfãs e afins, o próprio tudo se público foi. que já tá curtindo o NX0, quando ele vê uma banda nova chegando, ele tá naquele movimento de curtição daquele estilo de música. Exatamente. Hoje ele esfriou de uma maneira que se o cara quiser chegar, ele tem que chegar quebrando, furando uma bolha. Exato. Tem que furar uma bolha, quase abrir uma prateleira, porque morreu nesse nível, assim. Então, as bandas terem acabado também não ajudou nem um pouco. E aí também vai do comportamento da cena. A MPB conseguiu fazer novos artistas, como a própria Ana Vitória, mas tem que existir esse impulso da cena de trazer novos artistas e virar novos artistas. Isso não tem em alguns segmentos. Então aí realmente é difícil a gente conseguir manter, enfim, a roda girando, entendeu? É a minha opinião. E falando em desafios, você como Boa. empreendedora, qual foi seu maior desafio hoje? O que você tem para dizer para as pessoas que querem começar a empreender? Olha, acho que o maior desafio, o meu maior desafio profissional foi a pandemia. Acho que não tem como fugir disso, porque literalmente a gente tem que aprender tem que sobreviver a uma empresa de uma outra forma. Foi na pandemia que, inclusive, a gente começou a trabalhar com influenciadores e formadores de opinião e criadores de conteúdo que não tinham envolvimento com música. E aí a gente entendeu que o nosso programa, né? A gente estruturou esse programa esse ano, né? Da forma que a gente gostaria, mas a gente entendeu que o que a gente fazia se aplicaria para qualquer tipo de artista. Até porque naquele momento não dependia de show. Então a gente falou, cara, acho que a gente consegue trabalhar uma carreira da mesma forma. Então, foi literalmente virar o olhar para outro lugar, estruturar as coisas de outra forma. Se reinventar. Reinventar a receita. Eu acho que esse é o maior... minha maior dica para quem for empreender é saber mudar a rota, saber trazer outros serviços, olhar por outro ângulo, para conseguir manter a sua empresa, a saúde da sua empresa, do seu negócio, do seu propósito em dia. Porque são coisas... É isso, uma pandemia ninguém espera. Óbvio, às vezes o problema tá interno. E aí você tem que sanar o problema interno, que é muito mais fácil do que vir uma pandemia que ninguém tem o menor controle. E você mesmo assim ter que parar, olhar e sobreviver naquilo ali, naquele caos que foi. Então tem que ter muito propósito, muita vontade e muita coragem de saber mudar o caminho, a rota e manter a sua empresa viva, assim. Eu acho que você tem que ser muito grata a essa pandemia, porque você é muito jovem para ter tanta experiência como gestora. Você deu uma aula para a gente aqui de que não dá para fazer de conta que eu posso, como os coaches e os empresários estão na internet dizendo, e não estão errados em dizer isso, que nós temos que sair do operacional. Fiz até um vídeo essa semana falando sobre isso. Mas sair é coisa de quem está dentro. Primeiro eu tenho que entender todo o operacional, como você deu esse baile aqui pra gente, eu te agradeço. Viu? Obrigado pela entrevista. De que eu sei como funciona, né? No meu negócio aqui, eu sei como funciona a cobrança, eu sei o comercial, eu sei a retenção de base, eu sei como é que funciona a área de eventos, eu sei... Porque depois eu posso aí sim sair e olhar de cima e fazer uma gestão de fora. Exato. Mas preciso entender a fundo cada departamento. Processo. E você conhece. Conheço, você graças a Deus, tive essa oportunidade de... Com tranquilidade, que você conhece a fundo cada um. Então seja grata à pandemia. Sou muito. Porque foi um intensivão na sua vida. Porque normalmente, pela sua juventude, não era para você ter tanta informação assim. Não, a pandemia fez a gente olhar... com alguém que tem bastante mais idade do que você. É só barba branca. Assim. Eu pinto. Só chego meus 30 anos que vem. Imagina. Então, mas eu sou muito... Não tem 30 anos ainda. 30. Tenho 29 anos. Então, assim... Acho que também é o operacional todo, a gente entender tudo que exatamente acontece, mas estar disposto a se desenvolver como líder e como gestor. São coisas diferentes, né? O melhor pedreiro, às vezes, não é o melhor mestre de obra. E tá tudo bem. Então, a gente tem que saber se conhecer nesse nível. Então, beleza, eu sei tudo isso, eu sei. Mas eu consigo gerir tudo isso? Eu consigo liderar uma empresa baseado em todo esse conhecimento? Às vezes, não. Às vezes, a gente coloca alguém de sócio que não era pra ser sócio. Que compensa a sua... A operação. A sua operação. Mas você tem que ter um olhar de gestão. E não adianta, assim, eu e a Camila, a gente é
uma dupla, a gente se complementa muito, mas as duas sabem olhar de fora. Eu acho que esse é o principal para você conseguir crescer a empresa. Senão você sempre vai ficar literalmente correndo atrás do próprio rabo. Porque você fica muito imerso no tudo que tem que ser feito todos os dias, né? E aí, obviamente, a pandemia me ajudou muito nisso, com certeza absoluta. Aprender a gerir, inclusive, no home office. Sim. Sim, que A comunicação do home office. foi uma necessidade a gente viver do home Que office. loucura. Eu voltei 80% da operação, mas ainda existem 20% que estão em home office porque não me incomodam, funcionam melhor do que aqui. Sim, tem. Então eu falo pelo Google Meeting, me resolve o problema. É. Existem profissões, departamentos dentro da empresa que funcionam muito bem no home office. Os designers, por exemplo, na minha opinião, não tem necessidade. Mas a gente voltou com 90% das pessoas no presencial, no híbrido, né? Pelo menos, assim, 3 vezes na semana e 2 fora. Eu gosto do híbrido. Eu também, acho saudável. Eu gosto do híbrido porque também não esfria o profissional no home office. Não. Ele precisa também estar sentindo como é que está a temperatura dentro da empresa. Até do trabalho dele. Tem que ter essa troca entre os setores. Tem que ter atualizado o que está acontecendo. O que a empresa está pensando, os gestores, os líderes. Ter essa troca, ela faz parte do trabalho. E o home office acaba sendo literalmente o abrir o e-mail, montar a planilha. Eu acho que esse equilíbrio ele é importante. Quando tá lá, fazer reuniões presenciais, brainstorm, conversar com o artista, no meu caso, né? Trazer o artista lá presencialmente com a equipe toda. Acho que a gente aprendeu a diversificar o trabalho, o nosso próprio trabalho nesse presencial e nesse home office, assim. A somar. A somar, exatamente. E não ter que necessariamente dividir, ou eu faço isso ou faço aquilo. Exato. Eu posso fazer os dois, posso mesclar. Exatamente. Eu acho muito mais saudável. Ganhar com o positivo de cada um. Mas só o home office não dá, não. Eu Não enlouqueci. A comunicação é uma loucura. Eu Trabalhei também não. por uns 2 anos só de home office. E não é ruim também para o profissional, não? Ficar só em casa? Sim. Cara, a bem primeira ruim. oportunidade que a gente teve de Eu queria sair de sacar casa. máscara, álcool em gel, a gente pegou uma casa, enfiou todo mundo lá dentro, a gente fez. Primeira, o mês que deu o mínimo de um sinal. Isso porque às vezes, eu fiquei 15 dias direto com a Camila. Então vamos fazer quarentena, gente. Caralho. A gente chegou nesse nível, assim. Era impossível. Quando eu trabalhava só de casa, tinha dia que eu queria só ir no shopping pra ver gente. Como é que você Então, toma ver decisão ninguém, só ver estratégica 4 fazendo call, paredes. gente? Não dá. Mudar o rumo inteiro de uma empresa por call? Não tem condição. Que isso, surtei com isso. Eu amo o presencial. Teoricamente é possível. Mas na prática falta alguma coisa. Falta Sempre um tempero, falta um sal ali. Alguém não ouviu, o Wi-Fi caiu. Na hora, a câmera travou. Você não tava na reunião, querido? Não, então deve ter sido a hora que caiu o meu... Não, e isso eu estou dizendo que o camaradinha Que do outro ódio. lado vai ligar a câmerazinha dele. A E gente- se não ligar a câmera, aí é pior ainda. Pior ainda, você não sabe nem se o cara tá sentado Você ali. não sabe nem se ele está prestando atenção, se não está. Até porque o próprio semblante da pessoa, quando você está tocando a reunião, você sabe quem é que está entendendo, quem está te apoiando, quem é que não concordou, discordou, então você pode parar e fazer a pergunta. Exato. Gente, não dá. Como é que você Então, vai no mínimo, acreditar? liga a câmerazinha do outro lado. Pra gente ficar olhando. Pra gente, logicamente. Tem que respeitar isso, gente. Não dá. É. É muito desrespeito, na minha opinião. Sim. Fazer uma Apagar reunião e sem, você sem sem câmera. a câmera lá. Eu acho. Que bom que você me apoia nisso aí. Muito, eu acho Eu muito sempre desrespeito. achei uma falta de elegância. Eu acho muito desrespeitoso. Não sei se você tá ali, está num horário de trabalho, fazendo uma reunião importante com outras pessoas da empresa e você, tipo, finge que não tá nem ali. Não tá. Você pode estar no carro, você pode estar em deslocamento, você pode estar onde você quiser estar. Mas você tem que estar ali e eu tenho que saber que você tá ali, prestando atenção no que tá sendo dito. Depois de falar que não ouviu, é um segundo, né? Aí realmente não tem como. Então essa é a sua dica para os empreendedores que se espelham em outros que já tiveram sucesso, como você, como a Camila. Quero aproveitar e mandar um beijo para Camila, Maravilhoso. tá bom? Saudade de você, Camila. Beijo. E te agradecer Eu que agradeço. pela sua generosidade de ter compartilhado a sua história com a gente. Eu agradeço muito o convite. Eu amo poder falar e sendo mulher e poder, enfim, quem assistir, se eu impactar uma, Sim, eu já valeu. fico muito feliz, pra mim já valeu. Eu acho também é sobre isso, assim, essa bandeira de mais mulheres na música, na indústria, empreendendo, independente da profissão que escolher.
E, enfim, obrigada pelo convite. Você já impactou Tô muito aqui honrada. 2 mulheres e 2 homens, pelo menos eu posso garantir para você. Obrigada. Tá bom, Dani? Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo. Dani, foi um prazer estar aqui Prazer com você. foi meu. Obrigado, Todo. pessoal. Nós estamos Obrigada. encerrando mais um episódio do podcast Verdade Tem Boca com Dani Pepper. Muito obrigado, Dani. Obrigada. Obrigado.